Olá, hoje a gente vai fazer uma análise focada em desmistificar um pouco essa entrada no mercado de trabalho de tecnologia, né? Oi, pois é, um tema super relevante. E a base da nossa conversa aqui são as percepções e, assim, os conselhos de uma desenvolvedora sênior, que também é mentora, bem experiente. A ideia é entender o que funciona de verdade para conseguir o primeiro emprego na área. Exato. Tentar separar o que é mito do que é, tipo, a realidade prática para quem tá começando essa jornada, né? Nosso objetivo, então, é extrair esses pontos essenciais dessa experiência que ela compartilhou. Isso aí. Certo, vamos começar então por uma barreira que ela comentou que é muito comum. Aquela pressão de achar que precisa saber tudo antes mesmo de aplicar para vaga. Isso assusta muita gente, né? Com certeza. E o interessante na visão dela é justamente desconstruir isso. Ela foi bem clara. Ninguém espera um conhecimento tipo enciclopédico de um júnior. Uhum. O que as empresas valorizam mesmo, pelo que ela disse, é uma base sólida, sabe? Entender bem lógica de programação. Os fundamentos. Isso, estar confortável com ferramentas essenciais como o Git para controle de versão e ter a capacidade de, assim, construir algo funcional com uma stack básica. O básico mesmo, HTML, CSS, JavaScript. Entendi. Para ela demonstrar curiosidade, aquela vontade genuína de aprender e, olha, boa comunicação. Isso conta muito mais do que uma lista imensa de tecnologias. Entendido. E essa ideia de focar na base me faz pensar em outra dúvida bem frequente que ela também tocou, a questão do diploma universitário. Ainda existe essa exigência tão forte no mercado tech? Olha, pela perspectiva que ela trouxe nessa conversa, a resposta é um não bem claro. A faculdade tem seu valor, óbvio, mas não é um pré-requisito indispensável, sabe? Ah, interessante. Então outros caminhos são válidos. Totalmente. Caminhos alternativos, como cursos técnicos, aqueles bootcamps invencivos e até mesmo o aprendizado autodidata, são super válidos. E, dependendo da área, às vezes até mais valorizados. Faz sentido. O ponto crucial que ela mencionou é a capacidade de demonstrar potencial e, assim, a habilidade de resolver problemas concretos. E como se demonstra isso? Geralmente com projetos práticos, né? Que mostram o que a pessoa sabe fazer de fato. Não importa o caminho formal que ela seguiu para aprender. Falando em demonstrar potencial, portfólio, sempre um tema quente. Existe aquela impressão de que precisa ser, sei lá, extenso, cheio de projetos. Qual foi a visão dela sobre isso? Ah, aqui a perspectiva dela pode até surpreender alguns. Ela foi bem enfática, sabe? Qualidade supera e muito a quantidade. Menos é mais, então. Exatamente. É muito mais impactante ter um ou dois projetos bem feitinhos, bem lapidados, que realmente mostrem clareza de raciocínio, código organizado. Que resolvam um problema real. E isso, talvez uma API simples, que é basicamente uma forma de programas diferentes conversarem, ou um front-end, a parte visual ali, bem estruturado. Isso vale mais que uma lista de projetos genéricos copiados de tutorial, ou pior, inacabados. Nossa, boa dica. O portfólio, na visão dela, é uma vitrine da sua capacidade de pensar e construir, não um checklist, entende? Totalmente. Essa dica do portfólio é ótima. E seguindo nessa linha dos desafios do início, ela também comentou um erro comum que muitos iniciantes cometem. Algo que ela até admitiu ter passado: o medo de pedir ajuda. Exato. E se a gente conecta isso com um ambiente real de trabalho em tecnologia, nossa, percebe quanto isso é importante. Ela destacou que pedir ajuda não demonstra fraqueza. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário, é um sinal de que a pessoa entende a importância da colaboração, sabe trabalhar em equipe e está buscando ser eficiente, habilidades super valorizadas. Verdade. Nenhuma empresa espera que um júnior chegue sabendo resolver tudo sozinho. Isso não existe. Saber quando e como pedir ajuda é, na verdade, uma competência essencial para o crescimento. Faz todo sentido ver por esse ângulo da colaboração. Agora, para alinhar as expectativas, ela mencionou o que chamou de verdade dura sobre as primeiras experiências profissionais. O que seria isso exatamente? E ela contextualizou algo importante. Nem sempre o primeiro emprego vai ser com as tecnologias mais novas ou naqueles projetos super empolgantes que a gente idealiza. O famoso trabalho de formiguinha. Tipo isso. É muito comum e super formador começar a carreira corrigindo bugs em sistemas que já existem, fazendo manutenção, ajustes em código legado. Entendi. Pode não parecer o trabalho dos sonhos logo de cara, mas ela apontou que é justamente nesse tipo de tarefa que se ganha casca, sabe?
que se aprende a lidar com um problema real, a entender sistemas complexos na prática. E a mostrar resiliência também, imagino. Exato, comprometimento, resiliência é parte fundamental do aprendizado mesmo. Então, resumindo o que a gente extraiu dessa conversa tão valiosa, o caminho para o primeiro emprego em tech envolve focar nos fundamentos sólidos, Isso. demonstrar potencial com poucos e bons projetos, não ter receio de colaborar e pedir ajuda, Fundamental. e ter a maturidade de entender que as primeiras experiências são cruciais para a formação, mesmo que não sejam as mais brilhantes ou glamurosas. Precisamente. A mensagem central que ficou da conversa dela foi a importância da persistência, da curiosidade constante e daquela disposição para aprender sempre. Ninguém nasce pronto, né? E essa jornada de aprendizado é contínua na área de tecnologia. Com certeza. E com base nisso tudo, fica uma reflexão final aqui para quem nos acompanha. Considerando essa ênfase toda que essa profissional deu, nas habilidades práticas e na atitude de aprendizado, qual seria um pequeno passo concreto que alguém poderia dar hoje para fortalecer sua base ou demonstrar seu potencial de forma tangível, mesmo antes de ter o primeiro sim para o emprego formal? Boa provocação para fechar. Fica aí a reflexão.